Prega hoje, dando continuidade, estamos estudando, segunda capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Segundo Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro 2, versículo 4 até o versículo 9. Por favor, quem encontrou de fé, você vai para quem está falando. O texto bíblico diz assim: ora, se Deus não colocou anjos quando pecaram, antes precipitando-nos no inferno, nos entregou um abismo de trevas, reservando-nos para juízo, e não colocou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos veio a viver impiamente, ele como justo próprio, afligido pelo procedimento libertino daqueles subordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da nação, os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o Deus justo. Todos os Deus têm infinito. Espero que nos surpreendamos aos que esta noite, como sempre fazemos, todas as vezes que vamos expor aquilo que deve ser falado. Pedimos ao Senhor, nos bendição e graça. Que essa noite o Senhor fale ao nosso coração de uma forma muito profunda. Que a sua palavra influencie nossos pensamentos, nosso modo de ser, que ela nos transforme essa noite e nos impacte de tal forma que não saímos iguais a todo mundo. Que os seus glorificados, Deus, e falar o coração de cada um de nós. E Deus, olha a minha vida, apesar de mim, seja esse o primeiro que eu vou dar nesse momento. Tirar a água da rocha, fazer prevalecer a sua graça na sua vida. Fala conosco, nos ensina, edifica a nossa fé. Lembra que a palavra é tua, que o Espírito é teu, a sabedoria é tua. O entendimento vem de ti, nós somos teus, a igreja é tua. Traga daqui que é tua, nós somos essa noite. Seja glorificado em nos ensinar firmemente a sua palavra, a sua luz, por meio do seu Filho Jesus, que viveria em si. Amém. Vamos levar a mão. Queridos, para aqueles que estão nos visitando, se há alguém visitando, só informar que nós pregamos aos domingos em que a Bíblia, livro por livro, enquanto ensino versículo por versículo. A ideia é que cada crente saiba exatamente o que a Bíblia significa de Gênesis a Apocalipse. Não sei quantos livros vou pregar até o final da minha vida, ainda assim, livro por livro, quanto dará tempo pregar. Mas o fato é que, diante da vontade de Deus, se essa for a vontade dele, pregaremos assim até que ele venha ao livro. Essa noite nós estamos pegando a continuação, do domingo passado eu não estive aqui, os irmãos sabem, estava com o pedido do Rodrigo, bem forte. Eu acho que eu nunca peguei uma Bíblia bem forte. E ele não pôde estar aqui.
Sei que foi uma bênção, o pastor me pregou, foi uma bênção. Então, nós quebramos no sentido do ensinamento domingo passado, mas essa é a continuação. Aqui nós estamos na segunda carta de Pedro, já no capítulo 2. Tá? Esse é o quinto sermão dessa carta. E eu queria que essa noite, mais do que todas as noites que você já me ouviu pregar, que você não deixasse ninguém, nada, nem o diabo, tirar o seu foco daquilo que você vai ver. Nós selecionamos vários versículos, pegando o versículo 4 e o versículo 4. Mas à medida que nós estudávamos os versículos para trazer para vocês, eu tenho grandes dúvidas que eu consiga passar para o versículo 4. Todavia, se eu não passar, não se preocupe. Estudaremos domingo que vem, a partir do 5. Veremos o mesmo texto e a partir do versículo 5. Ou se formos até o versículo 5, estudaremos a partir do 6. Nós veremos todo o texto, não precisa ser visto. No entanto, esse texto, de hoje, ele trata de uma, eu acho que da forma mais austera que poderia tratar com a igreja. Lembrando a igreja, ele está falando para a igreja, lembrando para a igreja a diferença do tratamento de Deus entre aqueles que permanecem em obediência e aqueles que desafiam a Deus como igreja. Deus castiga e pune os que agem contra sua vontade, mas protege e livra os que lhe são obedientes. Em nossa última reflexão, a última pregação que fizemos aqui, nós vimos uma realidade da época de Pedro e que muito se parece com a nossa realidade atual. Nós falamos a respeito de falsos pregadores que pregam um falso evangelho, cuja característica é tirar crítica à centralidade das escrituras na vida da igreja, que se torna uma mensagem destruidora, dando origem a pessoas libertinas, sem valor moral, sem vergonha, e que por suas práticas fazem com que o mundo fale mal da igreja e do evangelho verdadeiro. Vocês têm visto, eu acredito que sim, constantemente, histórias de que pastores foram presos. E eu sei que existe perseguição, que existem acusações falsas contra pastores, mas grande parte das acusações está relacionada a práticas delituosas. Pessoas que infamam o caminho, que mancham o nome do Senhor e da igreja, conquanto o céu já está manchado, mas mancham o nome e a história da igreja, e assim faz com que pessoas falem mal da propriedade da igreja de uma forma geral, como se todas as igrejas fossem iguais, como se todos os pastores fossem iguais, como se todos os mestres fossem falsos mestres. Essa gente imoral arrasta multidões atrás de si e os engana, ganhando muito dinheiro com o falso ensino do evangelho. Nós terminamos, segunda Pedro, capítulo 2, no versículo 3, com uma advertência. Eu queria voltar ao verso 3, só para fazer base daquele que vamos falar à frente. O verso 3 do capítulo 2 diz assim: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo da prata há muito tempo não tarda, e a sua destruição não pode. O desfecho da pregação há 15 dias atrás, no versículo 3, é que há uma palavra de destruição, um castigo, que já foi determinado há muito tempo. Uma pessoa com essa prática aí, ele não morre, esperando o tempo de ser aplicado. Os versos 4 a 8, os argumentos de Pedro são colocados
para demonstrar aquilo que ele falou antes. São argumentos fortes, que são provas bíblicas, e que Deus, cedo ou tarde, pune os que lhe desobedecem e que se desviam da palavra. Ou seja, nós temos aqui 3 fatos históricos para serem lembrados. O primeiro deles é que Deus puniu anjos que se rebelaram. E qual foi a punição que Deus deu para os anjos rebeldes? Versículo 4, que começamos a estudar agora. Versículo 4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Perceba, castigo, a punição de Deus para esses anjos é inferno. E talvez essa seja a palavra que nós somos mais falados essa noite. Eu gostaria que Deus me desse graça para falar disso com temor e que isso trouxesse toda a sua atenção. Não sabemos o que vai ser o dia de amanhã, mas eu quero dormir essa noite sendo consciente que se algum dia eu faltei o ensino dessa palavra, por esse lugar, por essa igreja, e essa noite se Cristo tocar no meu discurso. Então, a verdade bíblica é que o inferno é uma realidade. O inferno é obra das mãos de um Deus santo, justo e amoroso, que não pode concordar com o pecado, que ofende sua santidade, que afronta sua autoridade e que afronta a sua soberania. Em Mateus capítulo 25, no versículo 41, nós vemos assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Falando sobre o juízo final, Jesus afirma que quando as pessoas não agem em amor a Deus e ao próximo, vivendo de forma contrária à sua vontade, essas pessoas estão condenadas ao inferno. E aí você vai entender hoje que a condenação ao pecado, a condenação ao inferno, é pela força da rebeldia que habita na vida dos homens. Quem usou a palavra grega é tártaro, para se referir à palavra inferno. E aí nós vamos entender o seguinte: essa palavra tártaro vai aparecer somente aqui, nesse texto. Pedro vai usar uma palavra que é bastante conhecida dos seus ouvintes. Essa palavra se referia também à mitologia grega, a um local sombrio e escuro, um local existente debaixo da terra, para onde iam os ímpios mortos para pagar com seus atos pecaminosos. Essa palavra equivalia, em certa altura, aquilo que nós chamamos de Gehenna no grego. Aqui está evidente de que o mundo, não somente os judeus ou os cristãos, acreditavam na realidade do local de castigo. De uma forma geral, as nações sabem que existe um lugar de castigo. Elas sabem, os ímpios sabem da existência do inferno. Quem parece às vezes descuidar e não saber, ou fazer de conta que não sabe, são os crentes. Por incrível que pareça, as pessoas que deveriam ser mais bem informadas sobre esse assunto, mas descuidam, são os nossos crentes. Eu quero usar os irmãos provavelmente tomar muita água. Eu recupero essa água. Aqui, o que a gente vê, Deus não permitiu que anjos que se rebelaram contra a autoridade de Deus permanecessem no céu. Observe comigo esse versículo. Ora, Pedro vem num acesso de informação. Versículo 3, nós lemos agora há pouco, a respeito do castigo reservado pelo nome dos nossos pés. E aí,
faz meio que um parênteses ou uma pausa. Então ele diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, perceba que essa é uma comparação que você só vai concluir depois do versículo 9, do que ele trata. Se Deus não poupou, a ideia é quanto mais poupará. Nós só vamos concluir isso no versículo 10, versículo 12. Se o versículo 3 diz que homens motivados por comércio, por dinheiro, por ganância, são capazes de distorcer a palavra de Deus, para ficarem famosos, para tirar lucro, para de alguma forma se enriquecerem e atrair as atenções para eles. E isso lhe restará como recompensa no inferno. Ele está lembrando e deixando muito claro que até os anjos tentaram fazer algo semelhante, no sentido de rebeldia. Esses anjos vão para o inferno. Foram para o inferno. Mas veja, ele diz: se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Qual foi o pecado dos anjos? O que esses anjos fizeram aqui? Assim eles pecaram. Deus os entregou para o juízo. E essa palavra entregar aqui é aquela palavra que nós vemos utilizado num tribunal comum, entregar sob custódia. Você sabe quando termina um julgamento e alguém é condenado? Nós estamos aqui um estudante de direito, tem mais alguém que é advogado aqui também, um estudante de direito sempre tem. Termina o julgamento, então o réu de fato é réu. Ele é culpado. Sai a sentença. Então, a partir daquele momento, aquele preso vai ser entregue sob custódia para um presídio. E aí, ele sai muitas vezes, na maioria das vezes, algemado, direto para a prisão. Se ele estava em liberdade provisória, algum tipo de liberdade até aquele momento da condenação, assim que ele é condenado, ele é entregue sob custódia para que ele desça para um presídio, para uma casa de punição. Então ele é apenado, é dito a pena dele, e aí os policiais o levam já direto para o local após a sentença. Agora, quero que vocês entendam que no julgamento normal, onde alguém é condenado, quando termina a sentença, digamos que alguém pega 20 anos de cadeia. Quando termina, o juiz não pergunta para as pessoas que estão lá, vamos mandar ele para onde? Aí alguém diz: deixa eu ligar aqui para o Instituto Penal de Oliveira, para o IPPO, né? Não, deixa eu ligar para o outro presídio. Não, deixa eu ligar para a casa da terceira. Não! Quando ele vai para lá, já tem a vaga dele reservada. Se ele for condenado, a vaga já está pronta. Já se sabe para que casa de custódia ele vai, ou para que casa de detenção ele vai. Já tem uma cela para ele ir, já tem uma faca para ele vestir, já tem uma cama onde ele vai dormir, já tem um companheiro de cela com quem ele vai viver durante muitos anos. Já está tudo preparado. Simplesmente vai ser consolidada a culpa diante de um tribunal, onde testemunhas dirão sobre ele, jurados votarão sobre a sua condenação, e o juiz finalmente finalizará aquele julgamento, fazendo sobre ele a condenação, se for um caso. E sendo condenado, ele já vai entrar direto para um veículo que já estava lá designado, esperando para levá-lo para o presídio, onde ele vai cumprir sua vida.
que eu estou falando disso? Porque o texto diz no versículo 3 que o juízo no trono. No versículo 3 diz que está guardado, reservado, esperando para aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus, para aqueles que a distorcem e que ganham dinheiro em cima disso. Semelhante ao que nós vemos, eu falei do carro que vai conduzir o preso, eu falei da cela que o preso vai ficar, da farda que ele vai vestir, dos companheiros, das algemas e das pessoas que já estão ali preparadas para levá-lo. Do mesmo modo, é o que ele está dizendo. Está tudo preparado para o juízo daqueles que serão condenados e que passarão o resto da sua existência no inferno. O que eles fizeram? O que esses anjos fizeram? Há muita especulação sobre isso. A maioria é especulação mesmo. E até grandes homens de Deus erram nessa especulação. Porque tentam dar uma informação que a Bíblia não dá. Tentam dizer coisas que a Bíblia não diz. E se ela não disse qual é o pecado dos anjos, nós vamos dizer, inventar uma história. Vai ser. A ideia aqui não é revelar o pecado dos anjos, mas salientar que se os anjos, que são criaturas de excelência, eles não foram como eu e você feito do barro. Eles não foram criados como eu e você. Eles não descenderam de um casal que pecou. Eles não tinham sobre eles a culpa da natureza pecaminosa. Eles não aspiravam ir para o céu. Eles já estavam no céu. Já não estavam em excelência. A impressão que dá é que Deus colocou seus anjos na prova. E alguns não passaram. E esses que foram reprovados, eles foram injustados no tipo de princípio. É o que o texto diz. Tanto aqui como no livro de Judas. Há muita similaridade. Ele vai falar sobre isso. O texto de Judas só tem um capítulo. O versículo 6 diz assim: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Lembra? Eu acabei de falar sobre o preso que está passando por um julgamento e ele tem tudo pronto. É isso que Judas dá auxiliando por meio disso. Deus tem reservado tudo para o juízo do grande dia, para o juízo final, para o último juízo. Apocalipse capítulo 20, no versículo 3 diz: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Como tempo? Eu estou citando esse texto para você saber que tem prisões reservadas. O que a gente percebe é que a gente gosta de uma rebelião direta contra Deus e a sua palavra. E toda rebelião contra Deus e a sua palavra sofrerá punição. Observe que quem vai direto dizer que esses falsos mestres, esses desviaram da palavra, serão punidos. Para Pedro, assim como os demônios, os que distorcem a palavra e enganam pessoas sobre as realidades eternas, serão julgados. Acompanhe comigo. A distorção da palavra de Deus é uma atitude de rebelião. Se você pegar um texto bíblico e para que esse texto
enquadre naquilo que você quer, você altera. Ou você cria uma narrativa, ou uma interpretação errada, simplesmente para justificar um comportamento seu. Você está distorcendo a palavra. O Pedro está falando que a distorção da palavra é o marco do rebelião. Rebelião contra Deus é punir do inferno. Temos a tendência, na atualidade, de dizer coisas como Deus é precioso. Ele é claro. Ou, bem, se eu não for para o céu, o meu Jesus, eu vou de outra forma. Deus há de me levar por um caminho, todos os caminhos levam para o céu, etc, etc. Todas as religiões. Não é isso que a Bíblia diz. Pedro não pensa assim. Ele afirmou diretamente que quem distorce a Bíblia e a desobedece, estão rejeitando a Deus. E terá que ser punido. Porque o mundo é de Deus, o céu é de Deus, as criaturas são de Deus. Rejeitar a Deus é como se você quisesse ser Deus também. É claro que ninguém gosta de falar sobre o inferno. Infelizmente, muitos que a gente conhece não falar. Pode ser que alguém que esteja do seu lado nesta noite vá para o inferno. Pode ser que seja você. Pode ser que você nunca tenha levado a sério a palavra de Deus como ela precisa ser levada. Pode ser que você, por enquanto, seja crente, ainda está brincando. Pode ser que você ache que engana o pastor, a igreja, você mesmo. Recebe algumas tapinhas nas costas e parece que você está no caminho direito e você consegue enrolar para todo mundo. Essa noite, eu quero pedir a você que deixe sua máscara dele. Que permita que Deus nos reduz para sempre. Que permita que Deus examine você. E se for preciso um mergulho, para ele levantar a mão uma vez. O inferno é um tema proeminente do nosso amor. Sabe, só o Evangelho de Mateus tem tanta citação que nós não vamos ver o Espírito todo, mas eu vou falar sobre algumas. O Sermão do Monte, frequentemente conhecido, pois com a ênfase do amor e do reino, Jesus ensina a realidade da natureza do inferno. Desde o capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai falar inúmeras vezes sobre o tema do inferno. Em Mateus 5, versículo 20 até o versículo 30, Jesus contrasta o inferno com o reino de Deus e adverte que o inferno é um perigo real para pecadores impenitentes. Todos somos pecadores. A questão é, o que nós fazemos com isso? Ao descobrirmos que há em Deus salvação, se houver arrependimento. O que nós fizemos com a possibilidade de nos arrepender? O que nós fizemos com a palavra pregada? O que nós fizemos com a oportunidade que Deus nos deu na igreja, aqui hoje, essa noite? O fogo do inferno, a justiça do inferno e o extremo sofrimento do inferno são especialmente enfatizados nesses textos que vamos citar. Os impenitentes são advertidos a usarem medidas extremas para evitar ser lançados lá por Deus. Conforme Jesus institui o Sermão do Monte, ele contrasta o reino dos céus com os horrores do inferno. Como você vê no capítulo 7, versículo 13 ao 27. Jesus avisa que o inferno é um lugar de destruição, descrito como o fim de um caminho lá. E aí eu quero testar alguns segundos. Se perguntar sobre isso hoje, o que você mais deseja na sua vida? A maioria de nós quer responder coisas assim, né? Um bom salário, um bom casamento, saúde. Saúde é o que interessa. O resto que interessa. Eu certamente ouviria alguns de vocês dizendo que eu queria uma boa aposentadoria.
dizer aqui uma coisa só de importa. E essa coisa está ligada com Deus. As outras coisas, quando essas são as nossas maiores ambições, elas estão acima das coisas relacionadas a Deus. Nós tendemos a caminhar a qualquer custo para conseguir essas coisas. Nós abrimos mão das coisas de Deus por dinheiro. Nós abrimos mão das coisas de Deus por prazer. Nós abrimos mão da obediência. E a gente justifica. Nós temos na ponta da língua. Não, eu não fui para o culto porque eu vou trabalhar. Eu não fui para o culto porque eu estou estudando para o curso. Eu não fui para o culto porque eu ia receber uma pessoa importante. Eu não fui para o culto porque eu tive que comprar uma bolsa, porque segunda-feira eu estou trabalhando e não tive tempo no sábado, então fui no domingo à noite, eu no culto. Não, porque o meu celular deu problema, eu fui atrás de alguém para ajeitar, porque era segunda não dá tempo. Você perceba que você vai ter um monte de coisas. Eu não fui para o culto porque o carro furou. Eu não fui para o culto porque eu não tinha ninguém para ir comigo, era longe. Eu estava cansado. Você vai dar muitas desculpas. Você lembra que quando Jesus estava apresentando Maria e Marta, Jesus vai repreender uma das irmãs, porque está o tempo inteiro pensando em fazer alguma coisa, enquanto a outra está aos pés dele o tempo inteiro. Está o pé dele o tempo inteiro da Maria, e mais Marta quer fazer todas as coisas, ele diz: Marta, Marta, tu andas apressada por muitas coisas, mas uma só importa. E Maria escolheu o melhor parte e ninguém vai tirar dela isso. Nós não descobrimos ainda que, quando a Bíblia fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas que serão acrescentadas, nós estamos buscando as outras coisas, para que não seja acrescentado o reino de Deus e a justiça. Estamos tomando um caminho diferente. E isso que a Bíblia vai chamar de um caminho largo. Aquilo que parece para nós é mais fácil, mais prazeroso. O inferno aguarda cada um que não entra no reino dos céus. Mesmo aqueles que professam conhecer Cristo, mas continuam no pecado. Não tem terceira opção. Como durante muito tempo a igreja católica ensinou a respeito do purgatório, não existe esse lugar. Só resta céu e inferno. Por mais que você negue Deus, negue a existência de Deus, a existência do céu, a existência do inferno, quando esse tempo terminar e restará apenas uma das duas saídas, você queira ou não, você acredita ou não, só restará céu e inferno. Eu fico muito triste saber que Deus não está no inferno. Jesus é juiz e rei, que pessoalmente exclui os perversos da sua presença e do reino dos céus. É o que ele diz aí em Mateus capítulo 7, versículo 23, quando ele diz: apartai-vos de mim. Deus está te fazendo cuidado. De fato, aqueles que valem seguir Jesus são uma casa construída na areia, que no fim acaba desmoronando. Mateus reconta também o surpreendente capítulo de Jesus, que os judeus, descobrindo de fé, sofrem o perigo de ir para o inferno, que é retratado pelas trevas exteriores, e um lugar de intenso sofrimento. Eu queria ler com vocês Mateus 8, versículo 10 ao 12. O texto diz assim: ouvindo admirou-se Jesus, e disse aos seus seguidores: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, do reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados por fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está descrevendo
um sofrimento que nenhum de nós é capaz de imaginar. Mas Jesus sabe o que está lá. Jesus fala no inferno, quando via seus discípulos dizendo que eles deveriam entender um homem, não deveriam entender um homem, mas apenas Deus. Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz que vê apenas Deus que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nas palavras de Jesus sobre o joio do campo, Mateus 13, e sobre a rede, também Mateus 13, já no versículo 47, o inferno é visto como uma expulsão, uma separação do reino de Deus, descrito em termos de fogo e um lugar de sofrimento. Todas as vezes que fala sobre o inferno, está falando sobre um lugar de grande sofrimento. Sofrimento e sofrimento. Nenhum de nós tem ideia do que é esse sofrimento. Mais tarde, Jesus descreve o inferno no lugar de fogo eterno, lá no capítulo 18, versículo 8 de Mateus. E até mesmo adverte os escribas e fariseus a respeito do inferno, caracterizado como inescapável para o penitente. Se você abrir comigo rapidamente Mateus 23, versículo 33, você vai encontrar a forma como Jesus fala com os escribas e com os fariseus. Ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Gente, essa é uma postura que eu gostaria de estar diante deles, ao céu deles, porque Jesus está dizendo que eles não vão escapar. A pergunta de Jesus é: como é que eles escapam? Ou em outras palavras, vocês acham que vocês vão escapar? Ou ainda, vocês acham que tem uma saída? Que há uma forma que não vem para lá? Imagina, Jesus já deve estar falando direto, eles estão compreendendo, Jesus está dizendo: vocês vão para o inferno. E eles não estão tocados disso. Assim como muitos sempre na igreja, até hoje, essa noite, dentro desse lugar, estão ouvindo a palavra, mas estão pensando em um outro lugar, não estão percebendo que essa sua sentença de vida ou de morte, falando de vida eterna. Estão desconcentrados, não estão percebendo que Deus está lhes dando uma chance de repensar a sua vida e tomar a decisão correta. Foi assim que os escribas e os fariseus, em que eles tiveram Jesus na frente deles, e Jesus disse para eles: como é que vocês acham que podem escapar? Como escaparão? Vocês acham que tem uma saída, que haverá uma chance, que tem uma porta, que no último momento vocês vão conseguir mudar? Jesus está dizendo: não tem jeito, vocês já estão garantidos no inferno. Antecipadamente. O sermão profético, Jesus fala do castigo futuro, nas parábolas do servo bom e mau, lá em Mateus 24, fala das virgens, Mateus 25, dos talentos, também no capítulo 25, e no trecho das ovelhas e dos cabritos, lá no final do capítulo, lá no Mateus 25, 39 a 46. Várias verdades a respeito do inferno emergem. O inferno é um castigo pela desobediência ao mestre. O inferno é expresso visualmente como um lugar onde as pessoas são abandonadas, colocadas junto aos hipócritas, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 51, e também como um lugar de sofrimento. Por favor, 24, 51, Mateus 24, 51. Ele castigaram lá, lançando-lhe a sorte os hipócritas. Ali haverá choro e ranger. Jesus também aponta para a semelhança do inferno como um lugar exterior, um lugar de exclusão, separação, ainda no capítulo 25, versículo 10 a 12. Como trevas exteriores, como ele diz no versículo 30 de Mateus 25, como ele mesmo banindo pessoas de sua presença e do reino, como ele diz no versículo 41, apartai-vos de mim. E como simplesmente condenação o castigo. Como ele fala no versículo 41 e versículo 46. O que é o inferno? É o futuro de Deus. É uma
uma separação ela nunca mais ter a oportunidade de ver Deus, de usufruir das coisas de Deus, de se beneficiar do plano que Deus fez. Tudo que restará para quem for para o inferno é sofrimento, é dor, alturas, ouvir blasfêmia de quem está do lado, gritando de dor, e quem está também de dor junto com toda a eternidade. O inferno é um escrito como eterno, um lugar de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ainda Mateus 25, 41. É um castigo eterno. Isso quer dizer que não para nunca, não termina nunca. O fogo nunca se apaga. Não é um fogo movido a combustão, a petróleo, a gás natural, a álcool ou qualquer outro tipo de coisa que não possa se extinguir. É um fogo criado por Deus, mas nunca se apaga. Eu falei a Deus, a Deus. Você sabe que a gente chama Marcos fala do inferno também. Marcos capítulo 9, versículo 42 ao 48, ele fala, semelhante ao que Mateus fala no capítulo 18, e registra o ensino de Jesus de que o inferno é o castigo pelo pecado, que é pior que a morte. Eu sou também. Às vezes, a gente ouve pessoas falando sobre a morte de várias coisas. Eu conheci pessoas dizendo assim, Deus te deu uma boa morte. E eu pergunto, o que é uma boa morte? Qual é a diferença de uma boa morte e uma morte de Deus? Quem é que classifica o que é a morte boa e o que é a morte ruim? Onde é que está o padrão? O fato é que na maioria, ninguém entende. As pessoas temem esse momento, não sabem que vão cuidar depois, não sabem como é a passagem, não sabem que tipo de coisa sentirão, mas sabem que não voltam mais, não tem retorno quem morre, a menos que o Senhor traga, que o Senhor ressuscite. Não há retorno para quem morreu. O inferno é a exclusão do reino de Deus, o resultado do ativo, do julgamento de Deus sobre o pecado e o lugar de eterno sofrimento. O evangelista Lucas também fala sobre o inferno. Lucas 13, versículo 1 ao 5, Jesus fala do inferno como um castigo para os impenitentes. E aqueles que estão no inferno são retratados como perecendo, sofrendo. Lucas 16, 19 a 31, Jesus conclama a generosidade aos pobres, proclamando que a justiça prevalecerá através do julgamento do ouro sobre os perversos e opressores. O castigo é marcado por sofrimento, tormento, fogo, agonia, exclusão do céu e encarado do cultivo. Paulo, o apóstolo, a quem temos grande admiração, ele fala muitas vezes sobre o inferno. Como nós não temos espaço suficiente para falar de todas vezes e as referências de Paulo, nós vamos somar aqui 2 livros, o livro de Romanos, 2 Tessalonicenses. Sua carta à igreja romana, Paulo enfatiza que tanto os judeus como os gentios estão debaixo do pecado, debaixo da ira e do julgamento de Deus. Aquele que tem fé em Cristo escaparão não porque conseguiram uma saída, mas porque Deus nos ofereceu uma saída para que eles pudessem sair desse caminho do inferno. Há muito tempo eu ouvi sobre um cantor que gravou uma música em inglês, então eu não vou dar nenhum crédito para ele, viu? E que ele dizia: estou mal estrada para o inferno. Essa era a música dele, em inglês. E esse cantor aí, um dia, sai numa balada. E logo depois que essa música dele fez ao sua fama, e ele bebeu, e ao voltar para casa, ele caiu, ele bêbado, e morreu afogado no próprio fogo. Ele estava realmente no original que estava no inferno. A vida dele era realmente um caminho para o inferno.
E ele sabia disso quando ele cantou, mas ele cantou porque estava zombando de nós cristãos. Assim como você vê a zombaria lá fora, de pessoas que fazem todo tipo de escândalo contra os crentes. Eu não estou muito preocupado no sentido de que aqueles que sabem que vão para o inferno, que zombam de Deus, estão indo para o inferno. Eu estou preocupado com aqueles que estão aqui dentro. Mas acho que eu não vou para o inferno. Praticamente as mesmas coisas aqui que estão lá fora. Primeiro, falando a respeito agora no texto de Paulo, verdades a respeito do inferno. O castigo futuro é conectado à ira de Deus. No pensamento de Paulo, os perversos estão presentemente sob sua ira. No capítulo 1 de Romanos, versículo 18 e 32, são o objeto da ira de Deus, lá no capítulo 9 de Romanos, versículo 22, e continuamente acumulam para si ira por que da ira. Romanos 2, versículo 5 ao 8, Romanos 3, versículo 5, e podem ser salvos da ira apenas pela fé em Cristo, como ele descreve no capítulo 5, a partir do versículo 9. Segundo, o castigo futuro é o julgamento de Deus. Os perversos são merecidamente condenados sob o julgamento de Deus, que é imparcial, verdadeiro, justo e certo. Romanos 2, versículo 12, e Romanos 3, versículo 7 e 8. Essa condenação é o resultado do pecado, e é o justo castigo pelo pecado. Romanos 6, 23. Essa condenação é o resultado do pecado, e isso acontecerá certamente com aqueles que não se arrependerem. Terceiro, o castigo futuro consistirá em tribulação e angústia. Esse sofrimento não mostra o favoritismo dos judeus e gentios, como Paulo escreve no capítulo 2, a partir do versículo 8. Quarto, o castigo futuro consiste em morte dos cristãos. Pecadores merecem a morte, como está lá em Romanos 1, 32. O salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso. Romanos 6 escreve isso. Como pecadores, nós produzimos o fruto que dá para a morte. Romanos 7, versículo 5. Aqueles que vivem de acordo com a morte devem esperar a morte. Romanos 8, 13. E os pecadores são vaso de ira, preparado para a destruição. Romanos 9, 22. O que estamos vendo é que todo objeto da ira de Deus são aqueles que nos arrependem. Aqueles que não fazem caso, que ainda que tenham oportunidade de ouvir, não levam em conta a densidade da palavra sobre isso. Quinto, tanto o pecado quanto o castigo futuro são separados de Cristo. Anátema, isto é, amaldiçoado, separados de Cristo. Esse é o ser humano do 3. Conforme ele encorajava os crentes, sofrendo perseguição, segundo Tessalonicenses, Paulo salienta que a justiça de Deus prevalecerá, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 5. Em poucos versos, Paulo enfatiza várias verdades importantes sobre o inferno. O inferno é o resultado da justiça retributiva de Deus sobre os pecadores. O inferno é um castigo para aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho, nem querem isso. O inferno é a destruição eterna, é a exclusão da presença e da majestade de Jesus. O escritor aos Hebreus também fala sobre isso. Pastor, eu não está dando mais. É muito inferno. Poxa, isso eu estou falando, imagina se você ficar lá. Imagina. Duas passagens em Hebreus falam claramente a respeito do juízo futuro. Hebreus 6, 1 a 3, se refere ao castigo futuro dos perversos, como juízo eterno. E Hebreus 6, 2, que é o princípio fundamental da fé, falando sobre o juízo. Hebreus 10, 27 ao 30, retrata esse juízo como horrível e severo, e como um fogo vingador que é conspirar os inimigos de Deus. Também ensina que o inferno vem de Deus, um castigo. O juízo é retributivo. Isto é, Deus está dando uma recompensa àqueles que fizeram o mal, agora estão recebendo o seu salário. O salário do pecado é a morte.
Então, precisamos levar em conta tudo que a Bíblia fala. Tomar sobre nós o nome de Cristo. Aceitar a vida cristã, tal como ela nos apresenta na palavra de Deus. A carta de Tiago retrata o castigo futuro. Primeiramente, em termos de destruição, morte, justiça, sofrimento. No capítulo 1, versículo 11 de Tiago, ele fala sobre os opressores que murcham os obstruídos. Capítulo 1, versículo 15, ele fala sobre que o pecado produz a morte e seus descendentes. No capítulo 4, versículo 12, ele diz que Deus é o legislador e juiz, capaz de salvar, mas também de destruir. Tiago ensina que os opressores do povo de Deus merecem ser punidos severamente. Sabe, eu quero dizer para vocês que a gente sofre todo tipo de preconceito, de termos apontados. A gente, espere, esse povo que está aí, que se opõe à igreja, que se opõe à palavra, esse povo que distorce a palavra, eles vão para o inferno. Aguente, você vai para o céu. Se é que você se arrependeu e entregou seu coração ao Senhor. Esse justo sofrimento é certo e severo, visualmente retratado como misérias, carne sendo consumida pelo fogo e dia da matança. O inferno de Pedro, escrito nessa carta, e também tem similaridades em Judas. Nessa segunda carta que estamos vendo aqui, a partir do capítulo 2, fala sobre o inferno. Tanto Pedro quanto Judas escrevem inferno como destruição. E aí a gente vê passagens como essa que estamos colocando agora. E também em Judas capítulo 5, como condenação, estando sobre a condenação, estando sobre os perversos. Pedro ilustra o castigo futuro. Por uma lá, sua dor e louvor, sendo reduzido a cinzas. Estudo Pedro 2,3. E a inverno, que Deus reserva os seus justos para ver os justos. Mantendo esses justos sobre o castigo. Por favor. Olha para mim esse versículo. Se Deus não colocou os anjos, como vai dizer? Se Deus não colocou os anjos, ele vai poupar quem? Lembra que os anjos estavam com ele? Os anjos foram, já disse para vocês, já nasceram na terra. Não estiveram aqui. Os anjos não têm a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eles já estavam no céu. Perceba que o estado dele é super como o nosso. Eles já estavam no lugar onde a gente quer ir. Nós queríamos ir para lá e eles já estavam já. E eles se revelaram com Deus. E Deus disse: Deus não tocou a eles. O que Deus fez com eles? Quando pecaram, precipitamos no inferno. Deixa eu lhe dar uma ideia para esse coração. Quando você encontrar aquele pessoal do tempo, dizendo a previsão do tempo, vai ter chuva não sei onde, ou falando sobre o volume de chuva caído em uma região, ele vai dizer assim: haverá precipitações em lugar tal. E ele vai dar a quantidade de precipitação. Sabe quando a água despenca das nuvens? Isso é que aquela coisa chama de precipitação. Ele está usando a mesma palavra. Quando alguém despenca, ele quebra livre. E nada pode fazer o inferno. Nada pode impedir que ela chegue no lugar onde Deus chegar. Sabe quando Deus derrama uma água e Ele quer que aquela água caia sobre Fortaleza? Não adianta Maracanã querer a água.
Calcaia queria água, Juazeiro queria água, Iguatu queria água, Paraná queria água. Eu precipitou aquela água para Fortaleza, ela vai cair sobre Fortaleza. Os anjos foram precipitados, derrubados em queda-livres, sem condição de retorno no inferno. Ora, se Deus não colocou os anjos colocados, precipitando-nos no inferno, nos entregou a abismos de Deus. Eu falei para vocês que essa palavra usada aqui é a palavra Tártaro. Se você já ouviu, já viu sobre mitologia grega, você já deve ter ouvido falar sobre a Batalha dos Titãs. A Batalha dos Titãs dizem que aqueles gigantes que eram filhos e desobedeceram a Zeus, que lá na mitologia grega é o superior dos homens e dos deuses, eles foram precipitados no Tártaro. O Tártaro, para o grego, era o local mais baixo que poderia descer. Era um lugar de castigo e trevas, onde não havia nenhum tipo de luz, onde se pagaria com o resto da existência, se é que pode falar assim, ficaria lá para nunca mais sair. Os titãs teriam sido arremessados para lá. Pedro está usando essa palavra para dizer, escrever o inferno. Pedro está dizendo que eles, os anjos, esses titãs, foram precipitados para lá. Não tem volta. Foram jogados num abismo profundo, onde só tem trevas. Mas ele diz que, além disso, eles estão presos, esperando ainda o julgamento. Eu disse para vocês que estava na cidade. Nós não íamos, talvez, passar assim por isso. No entanto, eu quero lembrar vocês e finalizar que o livro de Apocalipse também fala. Apocalipse ensina que o inferno é um lugar onde a fúria e a ira de Deus serão sentidos com toda a sua força total, esmagadora. Apocalipse 14, versículo 10. Apocalipse 14, 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado no fogo e no enxofre diante dos seus anjos na presença de Deus. O inferno é um lugar de imenso sofrimento, cheio de fogo e enxofre. Apocalipse 10. Apocalipse 10, versículo Apocalipse 20, versículo 14, 15. Apocalipse 21, versículo 8. Um lugar da fumaça do seu primeiro sobe pelos séculos dos séculos. 14, 11. O sofrimento é contínuo, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Também Apocalipse 20, versículo 10, o apóstolo João enfatiza que o inferno é o justo castigo do perverso. Deus lança o diabo, a besta, o falso profeta no inferno. Eles não governam no inferno, ou possuem qualquer poder no inferno, mas eles são lançados lá. Capítulo 20, versículo 10. Lá também está no condição que eles sussurram. Não são imputados no caminho. Eles serão separados de Deus no inferno. Imagine o céu. 3 separados do inferno. Claramente, o castigo futuro dos perversos é um tema significativo na palavra de Deus, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, ela é enfática. Jesus ensina que devemos buscar a Ele, porque buscar qualquer outra coisa que não seja Ele é buscar o inferno. Embora esse breve panorama tenha demonstrado uma lista de verdades sobre o inferno, 3 descrições chave do inferno,
recorrerão no Novo Testamento. Primeiro aqui, lugar do castigo. Retrato principal do inferno é o lugar do sofrimento e do pecado. O castigo merecido consiste no sofrimento e eterno. Segundo, lugar de destruição. Tal destruição é descrita como a morte, uma segunda morte, perda e ruína. E terceiro, o ostracismo. O que é o ostracismo? Se abandonar. Enquanto o castigo salienta o lado ativo do inferno, o ostracismo mostra o horror do inferno, ao ressaltar o que os infernos perdem. A própria razão de existência, a saber, glorificar e amar a Deus. O inferno é isso. E é isso que nós merecemos. Mas aí Deus manda Jesus para nos livrar disso, para nos oferecer a oportunidade de salvação, para nos resgatar a nossa alma, para pagar pelos nossos pecados. Então Deus diz para cada um de nós, aqueles que dão a palavra, nós podemos escapar dessa ira, porque Ele próprio só oferece o escape. Ele oferece salvação. Então você vai dizer sim, então você vai dizer não. Eu vou perguntar a você, por que você tem tanto medo de servir a Deus? O medo de servir a Deus faz você sentir prazer de servir a lugar. Talvez esse seja um dos últimos graus. Você não sabe se amanhã terá uma oportunidade de novo de ouvir falar sobre a salvação, sobre o resgate que Deus deu de Cristo com você. Então abraça esse resgate. Entregue a sua vida a Jesus Cristo para que Ele seja seu Senhor e Salvador enquanto você pode. Por sua sobrará toda a destruição do inferno pelo disciplina. E você vai saber, se você não está lá, que tudo que eu descrevi aqui é muito bom, que lá ainda é muito pior do que eu pude descrever. Essa noite é uma noite de Senhor. É uma noite que o Senhor preparou também para resgatar almas, restaurar a nossa condição. É noite para termos temor a Deus, e termos a ousadia de sair da nossa condição de pecado, abraçando Jesus como Senhor e Salvador. Se você não fizer isso, se você já fez, amém. Se você não fez, ou se você afastou-se de Deus, essa é a noite para a restauração. Essa noite eu vou dormir, sabendo que eu disse para você que o inferno é normal. E que eu disse para você que a sua única forma de escapar é abraçar Jesus como Senhor e Salvador. Essa noite eu vou dormir sabendo que nenhum de vocês é inocente da palavra, porque tudo que eu podia dizer eu disse. Essa noite eu vou estar tranquilo de que eu não sofrerei a condenação e não estou nos horrores do inferno dessa igreja. E que decidir permanecer no mundo é uma opção sua. Foi um desejo seu. E se você já mudar, ao final desse culto, eu procuro o pastor. Diga eu quero sair desse mundo. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero entregar a minha vida para que Ele seja Senhor e só na vida dela. Eu quero mudar. Se essa é a sua condição, ao terminar o culto, por favor. Agora, eu gostaria que você levasse aí.